Olá, bom dia nessa segundona, começa a nossa série, gente, vamos lá, eu tô numa empolgação, porque é uma área que eu amo, né, que fala do direito, que fala de legislação, que fala da nossa Constituição, que fala da história mesmo, né, nós vamos fazer uma linha do tempo aqui, da história legislativa do nosso país, né, das nossas origens. E a primeira coisa, e principalmente em relação a homens e mulheres, né? A parte da legislação que trata de direitos e deveres das pessoas, né? Porque é o foco dessa série, é isso. São esses direitos e deveres, homens e mulheres e as relações. E nós vamos viajar por todo esse norte da nossa legislação, né? Desde que ela foi gente. E assim, a de hoje vai ser a evolução histórica. Gente, eu vou ler porque ler não tem como, né? Então, assim, a evolução histórica da situação jurídica da mulher. Então, assim, a evolução da condição jurídica da mulher foi muito lenta aqui no Brasil. E ela teve marcos importantes e específicos. Então, assim, teve o Estatuto da Mulher Casada, que ela foi e alterou o nosso Código Civil de 1916. Nós temos a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, né? Que até hoje a gente rege, né, as condições de trabalho por ela, e ela teve uma recente alteração, né? Sofreu uma recente alteração, já na nova CLT. Outra, essa também foi tem modificação nova, consolidação das leis da Previdência Social. E as constituições federais anteriores que resultaram na Constituição de 88. Tá ok? Então, assim, a mulher, em questão social, perante a lei, ela desenvolvia, sim, um papel igual ao do homem, né? Desde o princípio, né? E como que isso se dava, assim, né? Por exemplo, enquanto o homem caçava e pescava, quer dizer, ele saía de casa para caçar e pescar, a mulher ficava por conta das tarefas da agricultura e das atividades domésticas. Percebe? Socialmente falando, eles eram iguais, porque todos dois tinham tarefas, né? Porém, a tarefa do homem saía, né? Ele ia caçar e ele ia pescar o alimento. E a mulher, ela plantava o alimento em casa e ela cuidava da casa, dos filhos, né? Ela não saía, mas ela tinha tantas obrigações, tarefas quanto o homem, né? Era dividido desde o início do tempo primitivo. Com o aumento da riqueza individual do homem, porque nessas caças, né, nessas andanças do homem foram sendo descobertas riquezas, né, pedras preciosas, né, a natureza, ainda mais aqui no Brasil, né, nossa natureza é muito rica, né, então assim, com isso veio o monopólio, a monopolização da política e a queda do direito materno, porque aí o homem se sobressaiu, ele se apoderou politicamente do comando de tudo, e ele colocou a mulher como subordinada a ele. E como que isso funcionava? Né? Que você pode me perguntar assim, essa desigualdade jurídica social entre homem e mulher.
A mulher, por muitos anos, ela teve uma educação diferenciada da educação que era dada para os homens. E como assim? Ela era educada para servir. E o homem era educado para assumir a posição de senhor poderoso, todo poderoso, né? Quem mandava. E mandava. Não era só ele não era só treinado para isso, ele mandava, realmente ele mandava, né? Então assim, quando solteira, a mulher ela vivia de acordo com o domínio do pai, né? Tanto a mulher filha como a mulher esposa, ela era subordinada, ela tinha que devia obediência ao pai, né? E ao esposo. Isso aí, sem dúvida. Tanto, e ainda, e vou mais longe, ela devia, a filha mulher, ela também devia, ela era subordinada ao domínio, né, a dominação do irmão mais velho. O irmão homem mais velho também mandava nela. E como que isso funcionava, né? Funcionava assim, eles mandavam, ela tinha que obedecer. Então, ela só podia fazer, ela só podia agir naquilo que eles permitiam. E quando ela ia casar, que ela se casava, esse domínio passava das mãos do pai e do irmão mais velho para o marido. Percebe? Então, quer dizer, eram direitos que eram passados, né, do pai para a figura do marido, né? E aí a mulher, ela era praticamente, assim, comparando assim, se a gente for pensar, a um objeto, né? O que é isso aqui? Eu tinha um dono, né? Meu pai, meu irmão mais velho, e aí depois eu caso, eu passo a ser objeto do meu marido. Simples assim, né? E aí, em algumas culturas, olha bem, o marido podia escolher o próximo marido, gente, é um absurdo, podia escolher o próximo marido da esposa, quando ele morresse. Ou seja, eles já deixava determinado quem que seria o próximo marido dela. Vamos supor, o cara tá doente, o marido tá doente, né? Ela tá cuidando do marido. Então ele já escolhia, ele sabia que ele ia morrer mesmo, ele já escolhia quem seria o próximo marido. E ainda tinha outras sociedades que eram ainda piores. Quando o marido morria, eles matavam a mulher para enterrar a mulher, para ela continuar servindo ele no outro mundo que ele fosse. Olha o cúmulo que se chegava a dominação do homem em relação à mulher na legislação, né? Isso aí era determinado. E aí vem o próprio direito romano, ele já, que é o nosso berço, né? Que a nossa legislação ela tem toda uma influência de lá, do direito romano. Ele já vem desprovendo a mulher de sua capacidade jurídica. Quer dizer, ela não tinha capacidade nenhuma. Juridicamente falando, a mulher não existia, não era ninguém, né? Outra coisa, a religião era prerrogativa masculina, da qual a mulher somente participava com a autorização do pai ou do marido. Então, assim, só podia frequentar e fazer parte se o pai deixasse ou se o marido deixasse. Ela não tinha direito de escolher o que ela queria. Ela tinha que fazer o que o pai queria e, quando casado, o que o marido queria, né? Outra coisa, o parentesco, juridicamente também falando, só se transmitia pelo homem. Pela mulher, não era, juridicamente falando, não se considerava
graus de parentesco por parte da mulher, era só por parte do homem, né? E assim, e só por questões genéticas é que o homem não podia, às vezes, casar com uma parente dele. Entendeu? Então, assim, o homem tinha grau de parentesco. Então, tinha limitações. A mulher, não. E aqui no Brasil, a igreja deu início à educação, né? Só que a educação da igreja aqui no Brasil não incluía mulheres, era só para os homens. Então, a igreja da época, ela pregava que a mulher devia obediência cega, não só ao pai e ao marido, mas para ela também, para a própria religião. E aí a mulher vivia enclausurada, sem contato com ninguém, né? Com nada do mundo exterior. Seus dois únicos motivos de viver, o lar e a igreja, né? E aí a mulher não era permitido estudar, nem aprender a ler. Ela era ensinado para ela apenas as atribuições domésticas, né? Do lar, de como bordar, como cozinhar, como administrar uma casa, como cuidar de um filho, né? E assim, essa ignorância que era imposta de forma a manter a mulher sobre o domínio do homem, né? Seja pai, irmão mais velho ou marido e religião, ela não dava conhecimento à mulher e nem permitia a mulher pensar em igualdade de direitos nessa época aqui, né? E ela foi... A mulher, ela era educada para ela se sentir feliz apenas sendo um objeto, mero objeto, né? E ela tinha que estar feliz por aprender a desenvolver bem as atividades domésticas, que eram obrigações dela, né? E aí, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, a coisa começou a mudar um pouquinho, porque a corte veio e abriu várias escolas, né? Não religiosas, porque até então a gente só tinha educação pelos jesuítas, pelas carmelitas, pelos mosteiros, né? Eram internatos, percebeu? E sempre com um cunho religioso por trás de tudo isso. E a igreja que comandava essa educação, como que ela acontecia. E com a corte vinda, ela abriu escolas privadas, particulares, que não tinham esse vínculo com a igreja, não pertenciam à igreja. E aí, nessas escolas, as mulheres podiam estudar. Porém, conhecimento dela era com trabalhos manuais, domésticos e uma educação, então trabalhos manuais, domésticos e uma educação a nível de primário. Antigamente, para quem é das antigas, até a 4ª série primária que a gente fala, né? Hoje em dia seria a fase inicial do ensino fundamental, até o 5º ano, né? Do ensino fundamental. E aqui agora começa a grande mudança, né? Constituição de 1824. Surgiu as primeiras escolas, né? Essas escolas, com esses ensinamentos para a mulher, né? E assim, nessas escolas era só para mulher, homem não podia estudar nessas, homens tinham outras escolas. Essas escolas, né, que ensinavam trabalhos manuais, que ensinava
trabalhos domésticos, obrigações domésticas, como desenvolver, que ensinava cânticos para elas. E além, né, do ensino, né, mesmo, né, de ler, fazer ensino normal até a 4ª série primária ou, hoje em dia, 5º ano do ensino fundamental. E assim, as mulheres, como eles tinham escolas separadas, o homem não frequentava a escola de mulher e nem mulher frequentava a escola de homem, né? E assim, e isso tinha 2 motivos. Que o convívio entre homem e mulher, segundo a igreja, poderia provocar relacionamentos espúrios. E segundo, sendo a instrução dada aos homens em nível mais elevado, não poderia a mulher frequentar as mesmas escolas. E somente no início do século XX, século passado, não está muito longe não, foi permitido que homens e mulheres estudassem juntos. Aí sim, o Brasil colônia, ele regulava-se pelas leis portuguesas. E mesmo após ter se tornado independente, continuaram valendo a legislação estrangeira de Portugal pra gente. Aí por mais de 300 anos, vigorou, né, as ordens filipinas, que em nada identificavam com nossos usos, costumes, tradições, que não tinha nada a ver, né? São situações, são culturas, são civilizações distintas, né? As ordens filipinas traziam em seu âmago o conservadorismo e o poder patriarcal vivido na Idade Média. No regime das ordenações, ao marido não era imputado pena por aplicação de castigos corporais à mulher e aos filhos. Então ele podia bater na mulher que não acontecia nada com ele. Ele estava exercendo o direito dele. Se ele era violento, se ele machucava, se ele fizesse alguma coisa com a mulher, ele estava exercendo um direito que era dele. Isso no início do século XX. A mulher era vedado ser testemunha em testamento público. Então, se um homem fizesse um testamento, quem tinha que ser as testemunhas, que são 2, né? Quem tinham que ser as testemunhas desse testamento eram homens. A mulher não podia, mesmo que ela estivesse presente quando da formação do testamento, ela não podia ser testemunha dele. Outra coisa, o regime pátrio poder era de exclusividade do marido, não podendo a mulher ser tutora ou curadora sempre que contraísse novas núpcias. Então era assim. O que é isso, Raquel? O pátrio poder era exclusivo do marido. Vamos imaginar, se quem mandava na família era o marido. Vamos imaginar que a mulher ficou viúva. Se ela ficasse viúva e permanecesse sozinha, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, ela podia ficar tomando conta e com os filhos sobre os cuidados dela. Você viu? Agora, se a mulher contraísse um novo matrimônio, viesse a casar novamente, ela perdia os filhos. E aí, Raquel, os filhos eram entregues para a família do ex-marido que faleceu. Família do do falecido que ficava com poder em cima dos filhos, que decidia e tomava todas as atitudes em relação àqueles filhos, inclusive cuidando da herança. Percebe? Porque a herança, ela passava de quem? Do pai para os filhos. O pai tinha herdeiros, a mãe não. Então, assim,
Aí, inclusive, nessa questão da herança também, né? Outra coisa, as viúvas poderiam, né? Eu acabei de falar, fui explicar e aí era o outro item aqui do próprio regime, né? As viúvas poderiam ser desde que vivessem honestamente. Esse honestamente é que elas não viessem a se casar novamente, que elas fossem aquelas mulheres. Exemplo, a viúva que comportava quietinha, que não tinha ninguém, que não, né? Que não se envolvia com mais ninguém, que ia viver para a família, para os filhos, para casa, né? Para cuidar deles. Então, essa, né? Ela podia. Outra coisa, não podia a mulher praticar quase ato nenhum sem a autorização do marido. Então aqui entra aquele exemplo que eu dei anterior ali, falando da questão do homem que se deixava ou não ela frequentar a religião, né? E aí, outra coisa, o homem tinha direito de doar o que ele quisesse dos bens dele para concubina. Concubina, né, aqui hoje seria amante, mas assim, na época era concubina, né? Era aquela relação que ele tinha extraconjugal. Ele tinha um casamento e tinha a concubina dele. Então ele podia doar se ele quisesse. E a mulher dele, a esposa, não podia falar nada. Ela tinha que aceitar. Com a implantação do regime republicano brasileiro, veio o decreto, presta atenção, 181. Ele é de 24 de janeiro de 1890. E ele promulgou a Lei do Casamento Civil. E aí, no artigo 56 dessa lei, ela reforçou, né, o domínio patriarcal. Só que ficou mais suave, né? Retirou do marido apenas o direito de impor castigos físicos, né, à mulher e aos filhos. Mas ele ainda tinha, né, o domínio de decidir. A autoridade era dele, de decidir sobre a profissão da mulher. E aí isso estava nesse mesmo artigo 56 desse decreto 181, só que no seu parágrafo 3º, né, que fala da parte da profissão. E aí, isso foi em 1890, né? Então, quando chega em 1900, olha quanto tempo, 1916, eis que surge o nosso Código Civil. Só que ele vem ainda com princípios conservadores. Ele manteve o homem como chefe da sociedade conjugal, mas ele limitou a capacidade da mulher a determinados atos, como, por exemplo, a emancipação, que era concedida pelo pai ou pela mãe, né? Olha a mudança. Antigamente só o pai e passava para o irmão mais velho. Com o Código Civil de 1916, passa a ser um direito do pai, e se o pai morresse, a mãe podia emancipar a filha. Interessante, né? E vai mais além. No artigo 186 do Código Civil, havendo discordância da mulher com o marido, prevalecia o homem, a decisão e o querer do homem. Um exemplo, a mulher ajudava o marido em tudo, sabia que ele tinha, porque ela era obrigada a aceitar, porque não podia separar, ela sabia que ele tinha amante, a concubina dele, e ele chega e fala com ela, ele só comunica para ela que ele ia doar, por exemplo, a fazenda ou, sei lá, para a concubina. A
A mulher, a esposa, se ela falasse assim, não concordo com isso, dane-se. Prevalecia a decisão dele e ele podia fazer a doação. E ela não podia falar nada. Aí, ainda tinha mais. No artigo 380, dava ao homem o exercício do pátrio poder, permitindo tal exercício à mulher apenas na falta ou impedimento do marido. Se o marido tivesse preso, se o marido tivesse doente, quase morrendo, se ele tivesse, vamos supor, numa atividade fora do país, que não puder, aí a mulher podia tomar decisões. Percebe? Do contrário, se o homem estivesse em condições de exercer o seu pátrio poder, era dele. Aí ela não podia, não. Tinha mais. No artigo 385, dava ao pai a administração dos bens dos filhos e da mulher, né? E a mulher também, nesse caso, só podia administrar os bens do filho se o marido falecesse e se ela não se casasse novamente, né? Lembra que ela não pode casar de novo, não. Se ela se casasse de novo, ela perdia esse pátrio poder, né? Outra coisa, no artigo 240 do Código de 1916, tinha mais uma discriminação. Colocou a mulher em situação hierárquica completamente inferior ao homem. O que dizia esse artigo 200? Esse eu até copiei. O que dizia esse artigo 240? Dizia assim, olha, a mulher assume pelo casamento, com os apelidos do marido, a condição de sua companheira, colaboradora do marido nos encargos da família. Então, assim, ela, com o casamento, né, ela passa a ser a senhora. E isso existia mesmo, né? A gente vê, assim, nesses filmes antigos, nessas novelas antigas, né? Era a senhora fulana de tal, né? Era o sobrenome do marido que falava, né? Ela perdia até a identidade dela. Ela passava a ser a esposa do fulano, né? Esposa, né? Não era ela mais. E assim, e tinha ainda o artigo 242, ele restringia as práticas da mulher, porque ela não podia fazer absolutamente nada, nem nas tarefas domésticas, sem autorização dele, do marido. O marido tinha que dar autorização para ela, senão ela não podia. No artigo 242, a mulher não pode, sem o consentimento, isso aqui eu acho ótimo, não pode, sem o consentimento do marido. Homens vão vibrar, né? Ô saudosismo que vocês vão ficar da lei antiga. Praticar atos que este não poderia sem o consentimento da mulher. Alienar ou gravar de ônus real os imóveis do seu domínio particular, qualquer que seja o regime de bens. Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outros. Aceitar ou repudiar herança ou legado. Aceitar tutela, curatela ou outros munos públicos. Litigar em juízo, civil ou comercial, a não ser nos casos indicados no artigo 248, que era dispor dos bens comuns móveis ou imóveis doados ou transferidos pelo marido à concubina e de quaisquer outros que possuam livres da administração do marido, não sendo imóveis. E também do artigo 251, que competia a direção e administração do casal quando o marido, é o que eu falei, estivesse em lugar remoto ou não sabido, estivesse em cárcere por mais de 2 anos, ou fosse judicialmente declarado interditado. E ainda tinha, nesses casos, cabia à mulher administrar os bens comuns,
dispor dos particulares e alienar os imóveis comuns e os do marido, administrar os do marido, alienar os imóveis comuns e os do marido mediante autorização especial do juiz, exercer profissão, contrair obrigações que possam impor em alienação de bens do casal, aceitar mandato. E aí a gente vê que ela passa com esses artigos a deixar de figurar um pouco no segundo plano, né? Então vamos tentar pensar assim, o que quer dizer esses artigos aqui? Na ausência ou na impossibilidade do homem, a mulher honesta podia assumir determinadas posições limitadas, mas ela podia. Por quê? Porque aí, se o homem não podia prover a família, ela tinha que ir prover, ela tinha que assumir essa obrigação de prover no lugar dele, inclusive trabalhar. Só que tem um detalhe, eu nem sei se eu coloquei aqui, ou se eu coloquei mais pra frente nos próximos vídeos, mas tinha um detalhe aqui, o trabalho da mulher não era reconhecido como um trabalho assalariado nem estatutário, percebeu? A mulher não tinha reconhecimento de vínculo empregatício, o homem tinha, a mulher não. Ela podia porque ela tinha obrigação de, percebe? Ela está só cobrindo o buraco que o homem não pode fazer, ele está impedido de fazer, então ela tem que cobrir. Mas ela não tem esse direito não pertence a ela, isso é uma obrigação diante da circunstância, né, da mulher, porque ela era totalmente subordinada ao homem. Inclusive, também não sei se eu coloquei aqui, não sei, não lembro. Inclusive, a mulher não podia, ela até para casar, quem escolhia o marido dela era o pai, ou o irmão mais velho. E assim, se ela não quisesse casar, vamos supor, ele escolhia o Zé, é o meu Zé, escolhia o Zé. Mas ela não queria casar com o Zé, ou o Zé não queria casar com ela, o que acontecia? Ela era mandada para ser freira, internato. E assim, como é que eram esses casamentos antigamente, né? Porque aí eu fui olhar, né? Assim, aí a gente começa a querer pulsar em tudo, né? Quando a gente vai fazer um estudo desse, a gente começa a viajar na maneira. É muito bom. Assim, geralmente casavam parentes, né? Dentro da mesma família. Por que, Raquel? Para manter o patrimônio da família, né? Dentro da família. E ali, quando fala assim que a mulher não tinha direito de nada, vocês já devem ter visto em novelas, em filmes, a mulher ela tinha que levar um dote, que era a herança dela, né, da família. Só que era o baú da herança dela. Só que quando ela casava de verdade, essa herança, esse baú não ia para a mão dela, para ela poder decidir. Ia para as mãos do marido que ia administrar inclusive a herança dela. Ele que ganhava, assim, né, até a herança dela, né. E aí vem o Código Eleitoral, né, de 1932. Que aí nesse código veio dando um avanço, né, avançou um pouquinho para a mulher, né. Por quê? Porque ele permitiu que ela exercesse o voto aos 21 anos. Então, quando ela completasse 21 anos, ela poderia votar, se o marido deixasse. Lembrem disso. Ela podia, mas o marido tinha que permitir. Tá? E lembrando aqui que isso foi em 1932, mas em 1934 nós tivemos uma outra Constituição. E aí ela reduziu para 18 anos, que vigorou até uns tempos atrás, que aí reduziu para 16, tá? Mas assim, aí em 1934 a Constituição é que reduziu
da mulher poder votar com 21, ela passar a poder votar aos 18, né? E aí, gente, aí deu uma espaçada muito grande. 30 anos depois, eis que vem o Estatuto da Mulher Casada. E aí, esse trouxe mudanças para o Código Civil, né? No artigo... E mudanças significativas para a mulher. No artigo 393, ele retirou o pátrio poder em relação aos filhos de direito anterior, quando contraísse novas núpcias. E ele teve uma nova redação, onde a mulher não mais perderia o pátrio poder sobre os filhos se ela casasse de novo. Então, aquele pátrio poder, mesmo o homem estando falecido, ele ainda exercia, com o Estatuto da Mulher Casada, extinguiu. Então, se o cara morreu, o direito dele morreu junto com ele. Então, o pátrio poder passou a ser dela. Mesmo que ela se casasse, ela tinha pátrio poder sobre os filhos que ela teve com o falecido, né? E o artigo 380... ele dava o exercício do pátrio poder ao marido somente na falta deste à mulher. Ele concedeu um pátrio poder dos filhos a ambos, mas prevalecendo a vontade do marido, do pai, né? Se não concordasse com a mulher na educação desse filho. Uma espécie de divergência. Aí prevalecia o do homem, mas aí já colocou os dois em pé de igualdade, né? O pátrio poder em relação ao filho em pé de igualdade. Hoje, a mulher casada tem os mesmos direitos que o marido e não poderá praticar sozinha aqueles atos que o cônjuge está impedindo de realizar sem assistência da mulher. Então, hoje mudou-se. Gente, vocês veem que a nossa história, ela vem desde o início, né? Colocando a mulher muito subordinada, a nossa legislação, né? Colocando a mulher muito subordinada ao homem, muito limitada ao que o homem determinava. A mulher era um mero objeto e ela só foi mudar um pouco ela conseguiu fazer com que essa visão mudasse um pouco a partir da Constituição de 1932, né? De 32 ou 34? De 34. Código Eleitoral de 32 e a Constituição de 34. Então, assim, é porque eu queria falar o Código Eleitoral. Mesmo a mulher, antigamente, ela não podia votar, né, em idade nenhuma, e aí ela consegue, em 32, que foi o que veio mudar um pouquinho a vida dela, ela consegue, né, em 32, ela conseguiu ter o direito de poder votar, porque quem votava eram somente os homens, e aí em 34, né, 2 anos após, com a Constituição, ela fortaleceu esses direitos da mulher, que ela veio conquistando com essa mudança toda, né, desde que a corte portuguesa veio para o Brasil, que começou mesmo essa mudança na mulher, mas assim, sempre ainda sobre o domínio do homem. Então, ela já passou a ter voz, ela já passou a poder agir desde que o homem permitisse. Ou, na ausência do homem, ela tinha que assumir as obrigações que pertenciam a ele. Percebeu? E aí a gente vai seguindo, vamos seguir logo mais agora nesse primeiro vídeo, a gente para na Constituição de 1934, né? E a gente vai no próximo vídeo continuando aí, e aí eu já vou falar da origem, né? De onde que surgiu essa opressão e essa subordinação da mulher, né? Onde que teve início isso? Como que aconteceu esse início? Né? Então, logo mais a gente encontra para a gente poder dar continuidade a essa série que nós estamos iniciando agora. Eu espero que vocês curtam, porque eu adorei
saber a história, a evolução, até para entender como que eram as mulheres, porque de certa forma a gente até hoje, na nossa criação, a gente um pouco que tem um pouco desse resquício que veio, né? Por mais evoluído que a gente seja, tanto a mulher quanto o homem, ela tem ainda aquela herança que é transferida, né? De pai para filho, percebe? Eu, assim, eu falo por mim, eu tenho muita coisa ainda desse ranço. Por quê? Meu pai era militar do exército, né? Minha mãe era professora, olha aí, olha, tá vendo as colocações, né? Então, assim, a gente tem, eles contam, porque eles contavam, principalmente minha mãe contando, né? Minha mãe estuda em colégio de freira, então como é que era a educação dela? Tinha que estudar latim, aquela coisa toda, né? Como é que eram as paqueras. Então ela conta como é que era que aconteciam, né? A evolução. E isso já foi bem pra frente, né? Minha mãe não é tão velha assim, bem pra frente. E assim, até hoje a gente tem um quê de uma herança que vai se arrastando e vai se transferindo, né? E eu acho isso legal, a gente entender esse processo, né? Acho legal a gente entender como que acontece e por que que a gente vive o que a gente está vivendo hoje. Eu acho muito importante a gente conhecer a nossa história, até para a gente poder querer dar contra ou a favor, a gente tem que conhecer, é importante. Então vamos, mulherada, me sigam aí. Se você curtiu até agora, saber um pouquinho da nossa subordinação em relação ao homem, como é que era, e quer saber como é que a gente foi acontecendo a nossa evolução aí, ó, escreve aí se você não está inscrito no vermelhinho, toca o sininho aí, aciona o sininho aí para você poder ser notificada sempre que eu postar. E não deixe de compartilhar com amigos, com amigas, para quanto mais gente melhor para ver e participar. E quer comentar? Comenta aí, ó. Comentário é todo seu, esse cantinho é seu, eu leio todos. Não respondo, mas eu leio todos, porque não dá tempo de responder, tá ok? E deixe seu likezinho, né? Para a evolução da nossa Constituição, da nossa legislação, tá ok? Para você, uma linda segunda-feira, um bom trabalho, boa procura de trabalho para quem não tem, que dê tudo certo, que o dia seja glorioso e a gente se encontra logo mais com o segundo vídeo da série. Beijo, tchau!